Perdi uma oportunidade por conta de uma palavra errada. Oiê, eu sou a Camila Corazza e esse é mais um Recomeços em Voz Alta. Toda quinta, uma história real, porque ninguém recomeça sozinho. A história de hoje foi enviada por uma brasileira que decidiu recomeçar na Irlanda. Quando eu cheguei na Irlanda, meu inglês era literalmente What's your name? Era tudo que eu sabia. Só que eu precisava trabalhar e eu não queria pedir ajuda pra ninguém. Essa tinha sido uma decisão minha e a responsabilidade também era minha. Como eu era dentista no Brasil, pesquisei e descobri que dava para trabalhar como dental nurse na Irlanda. Mas, com aquele inglês, nem pensar. Então eu fui trabalhar primeiro em uma sorveteria. Fui perdendo a vergonha, aprendendo palavras novas e sobrevivendo. Até que chegou o dia das entrevistas. A primeira que eu nunca vou esquecer era em uma clínica linda, pertinho da minha escola de inglês. Quando o dentista me chamou, subi as escadas toda animada, com a maior esperança do mundo. E aí ele chegou, sorriu e perguntou: What's your name? Gente, what's your name? A primeira coisa que eu aprendi no inglês na minha vida. E eu travei completamente. Não saiu nada. Quanto mais ele falava, menos eu entendia. E sabe o que aconteceu? Eu comecei a rir. Porque quando eu fico nervosa, eu começo a rir sem parar. E foi exatamente isso que aconteceu. Na frente de um dentista irlandês que não fazia ideia do que estava acontecendo. No desespero, peguei o celular e abri o Google Tradutor. E digitei um pedido de desculpas, explicando que eu estava nervosa, que era a minha primeira entrevista e que eu não estava conseguindo falar. Ainda tive que ensinar ele a usar o microfone do tradutor para me responder. Não consegui o emprego, obviamente. Mas saí de lá rindo muito. Liguei para uma amiga e contei tudo. No final falei: amiga, agora eu tô lascada, porque eu vou ter que fazer mais 1000 dessas até ficar boa. E foi exatamente isso que aconteceu. Cada entrevista era uma aula. Cada situação constrangedora me ensinava alguma coisa. E em um desses momentos, tive um despertar importante. Eu não estava indo fazer uma entrevista com alguém superior a mim. Eu era dentista, ele também era dentista. A única coisa que nos separava era o idioma. E o idioma não define inteligência, não define valor, não define quem você é como profissional. A gente sai do Brasil e de repente sente que precisa provar tudo de novo, que o diploma não vale, que o conhecimento não conta, mas a verdade é que nenhum papel comprova tudo aquilo que a gente sabe. E a gente não pode deixar isso nos colocar em um degrau abaixo de onde merecemos estar. O que eu aprendi é que o que mais importa não é o inglês perfeito, nem o currículo impecável. É a coragem de aparecer mesmo assim. Então, se você está no começo dessa jornada, travado e com medo de errar, passa vergonha, dá risada de você mesmo, porque é exatamente isso que vai fazer a virada acontecer. Depois de ver esse relato, essa história me lembrou o que eu vejo acontecer com muitos brasileiros que imigram. A gente costuma colocar um limite e se rebaixar só porque não consegue falar um novo idioma. Mas o idioma, ele não mede o nosso valor. Ele mede a nossa comunicação e não competência. Ele não mede a sua inteligência. Ele não mede a sua história até aqui. O problema é que quando a gente esquece isso, a gente começa a acreditar que a gente perdeu quem era. E talvez seja esse um dos maiores desafios de quem está recomeçando. Mas vem cá, talvez o seu obstáculo tenha outro nome. Me conta aqui embaixo. Em algum momento você já deixou que uma dificuldade definisse quem você era? Se isso já te aconteceu, você está no lugar certo. Aqui falamos de recomeços de uma forma única, mas trazendo reflexões, métodos para você organizar isso e conseguir buscar a sua identidade. Se você também tem um relato de recomeço que merece ser contado em voz alta, manda para o e-mail da descrição, não esquece de seguir e colocar o like. E também segue o Instagram para você não perder nenhum episódio do Recomeços em Voz Alta. E toda quinta-feira tem relato novo e o próximo pode ser o seu. Tchau!